A paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão. O meu nome é Kleber e aqui pregamos a palavra do Senhor como ela é. Hoje o Senhor nos deu uma palavra a respeito de oração, o poder da oração, tá? Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, quero te fazer um pedido. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal, deixando aqui o seu like, o seu comentário, compartilhando esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir um pouco a palavra de Deus. Nos ajude a levar a palavra do Senhor. Nos ajude, porque assim você faz com que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e assim ele pode indicar esse vídeo para mais pessoas. E ele indicando para mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo para estar abençoando a sua vida, tá bom? Meus queridos, o poder da oração, tá? Vamos falar nesse dia sobre o poder da oração. A oração tem poder? Eu quero antes te pedir para você assistir esse vídeo até o final. Por quê? No final desse vídeo eu vou te ensinar um ouro. Presta atenção, principalmente você que é casado, você mulher que tem o seu marido, presta atenção que eu vou te falar sobre o que o apóstolo Pedro escreveu quando Deus não responde a sua oração, que é o que talvez esteja acontecendo com você. Presta atenção que no final desse vídeo eu vou te ensinar esse ouro que serve para você conversar com o seu marido, tá bom? A palavra do Senhor ela nos diz em Mateus 21, 22: e tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Mas veja bem, nesse versículo tem uma palavrinha pequena que vai fazer muita diferença. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mas você precisa crer. Preste bem atenção nisso. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, ele escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Meus queridos, a oração, você pode orar por quais motivos? Eu vou te dar aqui alguns motivos, mas não significa só esses. Você pode orar por cura, por libertação, pela sua família, pela sua vida financeira. Você pode orar por uma resposta de Deus, por justiça. Existem inúmeros motivos que você pode levantar a sua voz, erguer a sua voz aos céus e falar com Deus. A oração, ele é o elo que une você a Deus, que une o ser humano a Deus. É o canal mais fácil que tem de comunicação entre você e Deus, tá bom? A oração, ela não pode ser algo forçado, algo que você se sinta obrigado a orar a Deus. Não, ela tem que ser de coração, ela tem que ser de bom grado, tem que ser uma conversa com Deus a qual seja agradável a você, para que Deus possa responder. Porque quando você se sente obrigado a falar com Deus, amados, Deus não vai responder a sua oração. E existe oração que Deus não responde? Sim, existe várias. Durante esse vídeo eu vou te falar sobre isso também, para que você possa entender, tá bom? Segundo as Crônicas 7,14, tem um versículo sobre oração bem interessante. Um versículo bem conhecido que todo mundo provavelmente conhece, pelo menos quem já leu a Bíblia, quem tem um pouco de conhecimento. Está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas vamos entender bem essa passagem, vamos entender esse versículo, porque não é somente você sentar e orar a Deus. Vamos entender. Veja bem, 1 Crônicas, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, veja bem, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então você precisa o quê? Buscar o Senhor de todo o seu coração, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender
das coisas más que você porventura tenha praticado no tempo da ignorância, quando você não conhecia a Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, trarei paz à sua terra, trarei misericórdia à sua casa, tá bom? Veja o que está escrito em Marcos 11, 25, tá? E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estais nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Veja bem, quando você estiver orando a Deus por perdão, pedindo a Deus, pedindo misericórdia a Deus, o que o apóstolo está escrevendo aqui? O que Marcos escreveu aqui? Quando você estiver orando, se alguém fez algo contra você, se você tem algo contra alguém, você deve perdoar, para que Deus nos céus possa ouvir a sua oração e também possa te perdoar. Por quê? Se você não perdoar alguém que te fez algo e você vai pedir perdão a Deus, se você não teve a capacidade, a humildade, a sabedoria de perdoar alguém que te fez mal, como pode Deus te perdoar? Marcos 11, 25, leia lá para você poder entender. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Eu gosto muito desse versículo. Existe algumas igrejas, né? Não uma igreja, eu não vou aqui citar nomes, porque eu não quero ser indelicado com alguns irmãos, não quero responder processo em justiça por isso ou por aquilo. Mas veja bem o que está escrito em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé o salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoado. Por que eu falei de algumas igrejas? Você entendeu esse versículo? Tem algumas igrejas que, se o irmão porventura pecou, por qualquer motivo que seja, principalmente quando esse pecado é de adultério, tem algumas igrejas que ela não aceita, não há perdão. Elas dizem que é pecado de morte. Existe o que eles chamam lá de banquinhos dos pecadores que ficam atrás, que seria o último banco. Mas o que diz a palavra de Deus? É isso que a palavra de Deus diz? Vamos ler de novo. Tiago 5, 14 e 15. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo, vamos ler. Para não ficar só nas minhas palavras, para você ver o que a sua Bíblia diz. Porque a minha está escrito que se você pecou, se você está doente, chame os presbíteros, os pastores, os obreiros, o seu líder, o missionário, o profeta da igreja. Vá até a sua casa, unjam com óleo consagrado da igreja, óleo santo. E se você cometeu algum pecado, a oração o salvará. É isso que está escrito. Veja bem, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé o salvará o doente. Tá bom? E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tá bom? Veja que a palavra do Senhor está escrito, meu amado. Entenda. Por isso que é necessário você não só ficar ouvindo fulano e ciclano falando, que o pastor disse isso, que o irmão disse aquilo. É importante que você tenha conhecimento, que você pegue as escrituras sagradas e não fique lá sentado no banquinho lá de trás dos pecadores, porque não é isso que a palavra do Senhor diz. Amados, a palavra do Senhor, ela não veio para fazer afago na sua cabeça, para te fazer carinho, para dizer que está tudo bem, não. A palavra do Senhor, ela veio para te confrontar. A palavra do Senhor, ela veio para te advertir, para te chamar de volta para o Evangelho, ao arrependimento, para que você possa se converter, possa se arrepender dos seus pecados, tá bom? E quando nós oramos ao Senhor, veja,
Lucas 18, 7 e 8. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, oram a Ele, buscam a Ele, já que é longânimo para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Você que procura justiça, que busca por justiça, que clama por justiça, veja o que Deus está dizendo, que Deus não o esqueceu, que tão cedo Ele fará justiça sobre aqueles que o buscam, aqueles que o procuram. Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que ainda não sabes. Veja, clama a mim, busca a mim, procura a mim e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que ainda não sabe. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que não são coisas pequenas que Ele vai te anunciar, te mostrar, não, mas são coisas que você ainda não sabe, que ainda não chegou, que ainda não está no tempo, mas para isso é necessário que você busque a Ele, que você clame a Ele. Quando você busca uma resposta de Deus, veja lá em 2 Reis, essa passagem também está em Isaías, tá? Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração. Veja, Deus ouviu a oração de Ezequias e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quantas pessoas desesperadas atrás de uma cura, de um livramento, nós temos visto. E aqui a palavra do Senhor em 2 Reis 5:20 está dizendo: o profeta foi falar com Ezequias e dizer que o Senhor iria o recolher por causa do seu pecado. Porém, Ezequias se humilhou a Deus, rasgou as suas vestes, jejuou e orou, e Deus ouviu a sua oração. E disse ao profeta: volte e diga a Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a sua oração. Muitas vezes, meus amados, nós oramos a Deus, buscamos a Deus, e levantar-se-á a dúvida: será se Deus me ouviu? Por que tamanha dificuldade eu tenho passado? Por que tamanho problema eu tenho passado? Mas lembre-se, Deus está ouvindo a sua oração. Quando nós falamos de oração, não há uma diferença entre Novo e Velho Testamento. Não! Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a Bíblia está completamente cheia de versículos a qual homens de Deus, os nossos heróis na fé, os personagens bíblicos oraram a Deus e buscaram uma palavra do Senhor e receberam. E quando você busca a Deus em oração, não somente você é abençoado por Deus, mas aqueles que estão ao seu derredor também são abençoados por Deus. Quando você é abençoado por Deus, essa bênção, ela se estende também para aqueles que estão próximos a você, seus filhos, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Aqueles que estão ao seu redor também são abençoados por Deus. Salmos 18:6. Veja o que Davi, o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, disse: na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o meu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. É comum você ver as pessoas buscarem a Deus só na angústia. É comum você ver as pessoas buscarem a Deus só quando está passando por dificuldade. Porém, veja o que está escrito em Daniel. Eu li para você no início. E aqui confronta com esse versículo que Davi escreveu, Salmos 18:6, com Daniel 6:10. Davi aqui está dizendo que no seu maior momento de angústia, ele clamou a Deus e Deus ouviu. Daniel aqui,
Ele clamou a Deus não só no seu maior momento de angústia, quando ele era cativo, quando ele era preso, mas ele continuou louvando a Deus e orando e buscando a Deus, quando ele estava administrando 40 províncias da Babilônia. Agora, meus amados, eu quero falar para vocês sobre oração, que Deus não vai te responder, que aí você precisa estar atento, o que está acontecendo, porque existe oração que Deus não responde, sim, existe várias orações que Deus não responde, que Ele vira as costas. Então somente é necessário você pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia na sua casa, leia, entenda, porque muitas vezes você está fazendo uma oração a qual Deus não vai responder. Algo na sua vida está acontecendo e você está orando e Deus não está respondendo. É o que nós chamamos de oração de tolo. Eu sei que parece até ser duro falar dessa forma, mas é o que a Bíblia diz. E aqui nesse canal nós pregamos aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Aqui nós não pregamos o que você quer ouvir, mas nós pregamos aqui o que o Senhor, justo juiz, coloca em nossos corações acerca da Bíblia Sagrada. Mas, amado, você pode me perguntar qual é a oração que Deus não responde? Existem várias na Bíblia Sagrada. Você lembra no início do vídeo que eu te disse que eu iria te ensinar um ouro para você que é casada, que tem o seu esposo, para você e seu esposo tem a sua mulher. Muitas vezes está acontecendo coisa na sua casa e você ora a Deus e Deus não responde, e aí você pergunta por quê? Deus não me escuta, Deus não ouve minha oração. Eu te pergunto, a falha está onde? Deus ou em você? Você parou, examinou as Escrituras Sagradas para ver o que ela diz? Vamos lá. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O que está escrito? Vamos ler? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas em entendimento. Com elas quem? Esposa. Coabitai com a sua esposa com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós cordeiro da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. O que está escrito aqui? Você que maltrata a sua esposa, você que tem uma vida de briga em casa, de confronto, de arruaça, você que não respeita a sua esposa, que maltrata ela, o que o apóstolo Pedro aqui está dizendo? Vamos ler de novo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Presta atenção, você que maltrata a sua esposa. Depois você ora a Deus e Deus não ouve sua oração. Aí você pergunta, mas por quê? Examinai-vos a vós mesmos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, meu querido, você que tem a sua esposa, ame a sua esposa, viva em paz com ela, porque quando você tem uma vida de arruaça, de briga, de maus tratos, de agressão, o que diz a palavra de Deus? Você ora e Deus não ouve a sua oração. Provérbios 28, 9 está escrito: e o que desvia o seu ouvido da lei, até a sua oração será abominável. Veja o que Salomão escreveu, Provérbios 18, 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável aos olhos do Senhor. Qual é a lei? Pegarmos lá no Velho Testamento, no Pentateuco, você vai ler a lei. Porém, Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que não faz isso, até a sua oração é abominável. Tiago, capítulo 1 de Tiago, 5 ao 7, leia, veja o que está escrito. Aqui nós vamos falar sobre a falta de fé. Aquele que não tem fé, você faz uma oração, mas é uma oração de tolo, é uma oração a qual Deus não responde, porque você não tem fé.
você está orando por obrigação. Está escrito assim: e se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não haja, e o não lança em rosto, senão a dada. Peça com fé, não duvidando. Veja bem, versículo 6, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e que o vento leva para um lado e para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o que Tiago aqui está dizendo? Que você precisa ter fé, você precisa pedir com fé. Se você não tem fé, amado, Deus não responde a sua oração. Torna-se uma oração por obrigação. Você está orando a Deus porque você está se sentindo obrigado a orar a Deus, e a oração não é uma obrigação a Deus. Tem que ser voluntária, de livre e espontânea vontade, de coração. Tiago capítulo 4, versículo 3, o que fala aqui sobre o egoísta. Pessoas egoístas, Deus responde sua oração? Vamos ver o que diz. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Veja como é interessante. Se você pede algo a Deus para gastar em coisas fúteis, em coisas vãs, em coisas que nada se aproveita, é isso que Tiago está dizendo aqui, capítulo 4, versículo 3. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus. Você está pedindo coisas que de nada se aproveitam. É dura a palavra, né, amados? Mas é o que a palavra de Deus diz, e você precisa saber. Lucas 18, 9 e 14. Aqui nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Está lá, Lucas 9, 14. A parábola do fariseu e do publicano. Nós temos aqui um publicano e um fariseu, a qual o fariseu sobe num alto e começa a gritar: Senhor, graças te dou, porque não sou igual a eles. Tenho orado a ti todo dia, buscado a ti, tenho dado dízimo de tudo quanto ganho. Aqui o publicano grita para que todo mundo escute. O fariseu, já o publicano, não tem força nem para levantar a sua voz e orar a Deus. Então, pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, está escrito na palavra do Senhor que Deus não responde, que Deus ele vira as costas. Salmo 66, 18. Veja, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. É isso que Davi está dizendo. Você que guarda rancor no seu coração, você que guarda mágoa no seu coração, você que guarda ressentimento no seu coração, veja o que Davi diz: se eu meu guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não havia me ouvido. Veja, meu amado, meu querido, como é interessante você estudar a palavra de Deus, você ler as escrituras sagradas. Agora, vamos ver Isaías, oração que Deus não responde. Capítulo 1 de Isaías, versículo 15, está escrito assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Veja como isso é grave. Os que derramam sangue inocente. Veja como isso é grave. Vamos ler de novo para que você possa entender? Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Meus amados, por isso a necessidade de você ler a Bíblia, de você estudar as Escrituras Sagradas, de você tirar aí na sua casa um tempinho que seja, de 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, para você ler a Bíblia Sagrada, para você estudar. Não somente você ler, passar a vista em cima, não, mas você estudar. Porque muitas vezes
o que acontece? Você está orando a Deus e Deus não responde, mas você está orando de forma errada. Você está orando de um jeito a qual a própria palavra de Deus está dizendo que Deus não escuta. E amado, uma coisa que eu aprendi no meu caminhar com o Senhor é que Deus, ele não vai contra a sua palavra. Se a palavra de Deus está dizendo que Deus não escuta você, marido, que maltrata a sua esposa, não adianta você chegar em casa e brigar com a sua esposa por qualquer motivo que seja, à noite você ir para a igreja orar e achar que Deus vai responder a sua oração, porque a palavra dele diz que não, e Deus não vai contra a sua palavra. Por isso a necessidade que temos de ensinar aqui nesse canal a palavra de Deus como ela é. Aqui nós não ensinamos a palavra de Deus da forma que você quer ouvir, porque a palavra de Deus ela não veio para isso, ela veio para te chamar. Ela veio para te trazer ao arrependimento, para te trazer de volta ao Senhor, tá bom? Receba aí que é de Deus essa palavra, meus queridos. Eu quero agradecer a todos aqui que estão com a gente no nosso canal, pedindo a você mais uma vez que compartilhe esse vídeo, para que o YouTube possa indicar ele para mais pessoas, e mais pessoas possam ter contato com a palavra do Senhor, e venha ter mais vezes conhecimento, para que possa ter a sua vida abençoada por Deus. Que Deus possa vos abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.